Na aula de hoje vamos falar de duas coisas distintas. Uma para completar algo que estávamos a fazer ontem e outra para completar algo que já fizemos há bastante tempo. A primeira coisa é continuarmos com um exemplo que ilustrava a aplicação do teorema de Weierstrass num problema de determinação de um máximo de uma função e saber também onde ele ocorre. Portanto, tínhamos uma função definida por esta expressão, em que t é definido por x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e x mais y menor ou igual a 1. Importante para o exemplo é que esta função f é contínua. Aquela fórmula define um polinómio de duas variáveis em R2, nós sabemos que é contínuo. Está restrita ao conjunto T, portanto o polinómio, não estamos a olhar para ele como definido de toda a parte, mas só definido em T. O T é um conjunto limitado e fechado. T pode ser expressado assim. Ponto importante aí. Ponto importante é que inclui todos os pontos da sua fronteira. A fronteira é formada pelos dois catetos e hipotenusa deste triângulo retângulo. Portanto, a fronteira T, usando aquela notação que introduzimos há algum tempo, está contida em T e, portanto, T é fechado. O que eram pontos fronteiros? Bom, pontos fronteiros tinham a propriedade de que qualquer que fosse a bola centrada neles, essa bola apanhava pontos do conjunto e do seu complementar. Ora, isso é óbvio que está a acontecer nos dois catetos e na hipotenusa. Tínhamos verificado que f é maior que zero nos pontos do interior T e que f era zero nos pontos da fronteira. Okay? Coisa que
podemos fazer algebricamente, não é? Portanto, o mínimo do f é o valor 0 e ocorre na fronteira de t. Mas é óbvio que existe mínimo para esta função e que há pontos, e sabemos quais são os pontos em que ocorre. Notem a terminologia: mínimo é um valor da função, pontos de mínimo ou minimizantes são pontos do domínio. Portanto, esta função tem um mínimo, que é 0, e tem infinitos minimizantes ou pontos de mínimo, são todos os pontos dos catetos e da hipótese. Quanto a ter um máximo, como é que chegávamos lá? Bom, chegamos lá porque, como a função é contínua e o seu domínio é um conjunto limitado e fechado, o teorema de Weierstrass garante-me que o contradomínio é também limitado e fechado. Portanto, se é limitado, o supremo dos valores de f é finito, e se é fechado, o supremo ocorre em algum lado. Se ocorre em algum lado, é porque é o máximo. Okay? Portanto, o máximo de f é maior que 0 e ocorre algures no interior D. Basicamente era isto que tínhamos feito na aula passada. A questão que eu não quero lidar hoje é saber efetivamente onde é que ocorre. Okay? Como é que eu posso fazer uma lista de possíveis pontos suspeitos de terem pontos de máximo desta função e decidir efetivamente qual deles é que é o ponto máximo. Para fazermos isso, vamos recorrer a ideias de funções de uma variável. Essas ideias de funções de uma variável vão ser muito simplesmente: vocês têm uma função diferenciável que tem um ponto extremo num ponto interior ao domínio da função. Então vocês sabem que a derivada da função é 0 nesse ponto. Isto para funções de uma variável. Só que aqui vocês têm uma função de duas variáveis. No entanto, eu posso pensar da seguinte maneira: suponham que há um ponto, algures, onde esta função toma valor máximo, toma o seu valor máximo. Já sei que há de existir tal ponto, eu não sei ainda onde é que ele está. Então, nesse ponto, portanto, esse ponto que eu estou aqui a indicar no desenho com uma bolinha verde, eu posso fazer passar por esse ponto uma reta paralela ao eixo dos x e uma reta paralela ao eixo dos y. Okay? Deixem-me fazer isso. Vou tirar aquele ponto que está vermelho, já não preciso dele. Claro está que exagerei logo um pouco. Ok. Portanto, por este ponto verde, que é o ponto máximo, um ponto máximo, faço passar uma reta paralela ao eixo dos y e outra reta paralela ao eixo dos x. Ok? Restrinjo a minha função, por um lado, à reta à preta e, por outro lado, à reta à vermelha. Dessa maneira, obtenho duas funções de uma variável. Numa delas, o x está fixo, na outra, o y está fixo. Okay?
Portanto, o que eu estou a dizer, vamos guardar isto, fazer nova página. Portanto, se x asterisco e y asterisco for um ponto máximo, considero duas funções, chamar-lhes F1 e F2. F1 de x asterisco y. Reparem aqui, a abscissa está fixa. Vou pensar na. Deixa-me fazer uma notação diferente. F1 de y, simplesmente. De y. Eu quero que isto seja f de x asterisco y. Isto é, assim é que me dá jeito. Ok? Portanto, pego na definição do f, fixo o x, vario o y. E considero uma outra função, temos f2x, que eu obtenho variando o x e fixando o y. Reparem que isto não são duas funções. De facto, onde estivesse o ponto, para cada ponto x asterisco y asterisco possível, variando o x asterisco, eu obtenho uma outra função, certo? Ok, mas estou a supor que de alguma maneira já sei onde está o x asterisco e o y asterisco. Daquilo que nós sabemos dos extremos de funções de uma variável, e como sabemos que x asterisco y asterisco é um ponto interior a t, eu sei que f1 linha, a derivada de f1 no y asterisco terá que ser zero. E, de forma análoga, a derivada de f2 em x asterisco terá que ser igual a zero. Ou seja, se eu me deslocar paralelamente a um dos eixos, passando por aquele ponto, essa restrição da função, que é uma função de uma variável, fixei uma, há a ter ali um extremo. Se tem ali um extremo, a sua derivada ali tem que ser zero. Okay? Portanto, o que eu descobri é que se derivar a minha função de duas variáveis, mas mantendo uma coordenada constante, variando a outra, essa derivada vai ter que ser nula no ponto máximo. E também trocando o papel de cada uma das variáveis. Fazer isto chama-se, naquilo que vamos fazer este ano, calcular derivadas parciais. Ok? Portanto, eu estou aqui, de certa maneira, a antecipar coisas que vamos fazer no cálculo diferencial para a semana. Mas o que eu vos estou a dizer é, se eu derivar f, considerando y fixo e x a variável, que é uma das derivadas que eu indiquei atrás, obtenho aquilo que se chama
a derivada parcial de f em ordem de x. Como é que é isso? Bom, em termos de notação, a notação que se vai usar envolve aquela letra que é um D encurvado, também já usávamos da fronteira, só que aqui usada para outra coisa. E aquilo que eu faço é considerar a função f, x como variável, y fixado. O f tem x quadrado y ao cubo vezes uma expressão entre parênteses. Se eu derivar o x quadrado cá fora, fica um 2x. O y ao cubo estou a tratar como uma constante. 1 menos x menos y fica sossegado por enquanto. Depois tenho que continuar a derivar o produto, não é? Portanto, agora aparece-me x quadrado, y ao cubo, vezes a derivada de 1 menos x menos y em ordem a x, mas isto dá menos 1, de maneira que só tenho que trocar ali aquele sinal. Ou seja, fazendo esta operação, derivar em ordem a x, considerando y como uma constante, obtenho esta expressão. Se eu fizer a mesma coisa, mas trocando x com y, obtenho derivada parcial em ordem a y. Como é que é? O x quadrado é constante, não é? Derivo o y ao cubo em ordem a y, dá 3y quadrado. 1 menos x menos y, fiquei sossegado por enquanto. Depois, terei x quadrado y ao cubo, vezes a derivada da expressão entre parênteses, que é menos 1. Portanto, menos x quadrado. Okay? Portanto, são estas as derivadas parciais. Será algo com que vocês vão ter grande familiaridade aqui, a começar da semana que vem. As derivadas parciais de f em ordem a x e em ordem a y. Portanto, o que eu vou fazer é, bom, estas derivadas parciais, que eu temporariamente tinha designado por f1' e f2' lá em cima, no ponto de máximo, no ponto ou pontos de máximo, não sei se será um, será muito, terão que ser simultaneamente zero. Porque as funções de uma variável que eu considero, ao fixar a abscissa ou a ordenada e variando a outra coordenada, têm que ter também um máximo naquele ponto, e o ponto é um ponto interior do seu domínio. É importante que nós saibamos que o máximo está num ponto interior, senão não podíamos posicionar assim. Portanto, as derivadas parciais são dadas assim. Eu ponho aqui uns 3 tracinhos para dizer que isto é uma identidade. E o que eu quero fazer é chegar aqui e dizer, quero saber quando é que isto é zero e isto é zero em simultâneo. Setor, só uma questão. Quem diga? Eu não entendi muito bem a questão da derivada no y asterisco e no x asterisco ser sempre zero. Ouça, simplesmente o que eu estou a dizer é, quando você tem um máximo de uma função de uma variável, num ponto interior do seu domínio, a derivada tem que ser zero, se a função for diferenciável, claro. Esta função, quando você fixa um x ou fixa o y, é um polinómio na outra variável, portanto é diferenciável. Do que eu vi do sinal do f, o máximo ocorre num ponto interior daquele triângulo. Portanto, as funções que eu obtenho, funções de uma variável que eu obtenho, quando eu restrinjo o domínio a, por exemplo, uma linha vertical, passando pelo ponto máximo, que eu sei que existe algum, essa função de uma variável, portanto, variável que é o y, com o x fixado, tem que ter derivada
que é a derivada em ordem y, 0 ao passar por ali. Okay? Portanto, imagino que ali o triângulo é um mapa e que você anda um mapa de uma montanha, não é? Você anda à procura do pico da montanha que está a algures naquele triângulo. Se você andar a longitude constante e passar pelo pico, continua a ser um ponto máximo. É só isso que eu estou a fazer. Sim, ok, faz sentido. Portanto, racionando tanto para uma linha horizontal como para uma linha vertical, eu vejo que naquele ponto estas duas expressões polinomiais têm que ser simultaneamente zero. Bom, e agora o que é que eu tenho que fazer? Agora tenho que resolver este sistema. Okay? Reparem que esta funçãozinha é um polinómio de sexto grau, que não é uma coisa muito complicada. Eu escrevo as derivadas parciais igual a zero, tem aqui um sistema não linear. Okay? O sistema não linear, a única coisa que a gente sabe para resolver sistemas não lineares é fatorizar e esperar ter sorte, não é? Portanto, eu vou fazer isso aqui, tentar perceber quando é que as duas equações são simultaneamente zero. Portanto, o que eu obtenho, se puser em evidência na primeira equação x vezes y ao cubo, que é aquilo que eu posso pôr em evidência, com que é que fico? Fico com 2 menos 2x menos 2y e depois na última parcela sobra-me um x com sinal menos. Portanto, menos x. Igual a zero. Portanto, eu fatorizei xy ao cubo na primeira equação. Na segunda, posso pôr em evidência x quadrado y ao quadrado e depois fico com 3 menos 3x menos 3y e agora fica um y a sobrar, não é? Bom, e agora tenho que olhar para este sistema com olhos de gente. Não é? Para verificar a primeira equação, como eu tenho ali o produto de três coisas, ou o x é zero, que não é particularmente interessante, x ser igual a zero, responde eu estar no cateto do triângulo sobre o eixo dos y, mas eu não ando à procura de pontos aí. Eu ando à procura de pontos interiores ao triângulo. Okay? Portanto, x igual a zero, embora seja uma solução deste sistema, não é particularmente interessante. Y igual a zero, a mesma coisa. Pontos y igual a zero correspondem ao cateto horizontal, mas também não são nada interessantes. Portanto, neste sistema, eu tenho soluções com x igual a zero e y qualquer, soluções com y igual a zero x qualquer, que não são interessantes para o problema que eu estou a estudar. Portanto, eu vou me concentrar noutras, não essas. Deixa-me apagar aqui o sistema azul. Professor, Sim, diga. então isso corresponderia a calcular os mínimos também, por isso é que. Ou é outro processo para calcular os mínimos? Não. É coincidência, porque, repare, os mínimos já vimos que estão na fronteira do triângulo. Okay? De maneira que são pontos, quando considero estas funções em que eu fixo o x ou fixo o y, esses mínimos estão a ocorrer em pontos fronteiros de um intervalo. Uma função pode ter um máximo ou um mínimo num ponto fronteiro, sendo dada por uma expressão que é diferenciável de toda a parte, ok? Ou seja, ter um mínimo num ponto fronteiro, do seu domínio, não obriga a derivada a ser zero. Por exemplo, considere a função dada por x no intervalo 0, 1 tem um mínimo em 0 e tem um máximo em 1. A derivada de x é 1, toda a parte não tem zeros. Okay? Portanto,
aquela condição familiar da derivada ter zero funciona para pontos interiores, não funciona para pontos fronteiros. Por acaso, para esta função, para alguns pontos fronteiros, você tem derivada zero. São os pontos fronteiros sobre os catetos. Mas sobre a hipotenusa, isso já não acontece. Também são pontos de número. Está bem? Portanto, Está você certo, pode senhor. verificar quando x mais y for igual a 1, que estas expressões não dão zero. Bom, então, soluções em pontos interiores devem verificar a expressão entre parênteses na primeira equação igual a zero, vai dar 2, em x aparece-me 3x, menos 2y igual a zero, da primeira equação. Da segunda, 3 menos 3x menos 4y igual a zero. Okay? Portanto, só estas soluções é que são interessantes. Daqui, vocês tiram com facilidade se subtraírem as duas equações termo a termo. Portanto, subtraírem os lados esquerdos termo a termo. Os lados esquerdos e depois os lados direitos a zero. Vocês ficam com menos 1, menos 3x corta com menos 3x e depois obtêm mais 2y igual a zero. Okay? Portanto, obtêm y igual a 1 meio. Okay? Portanto, subtraindo termo a termo, vocês descobrem y igual a 1 meio. E agora, enfiando o y igual a 1 meio numa daquelas equações, descobrem o valor de x. Por exemplo, na segunda equação, portanto, vocês ficam com 3 menos 3x menos 2 igual a 0, ou seja, 1 menos 3x igual a 0. Ou seja, x tem que ser igual a 1 terço. Portanto, este sistema tem uma única solução em pontos interiores, que é o ponto da abscissa 1 terço e ordenada 1 meio. Okay? Portanto, neste momento, eu sei, só há um ponto nestas condições. O teorema de Weierstrass diz-me que há um ponto de máximo absoluto desta função. Pelo menos um. Só que estas minhas considerações sobre saber pela expressão da função que o máximo está num ponto interior de certeza. E com este raciocínio, usando derivadas, eu descobri que só há um único ponto possível para ponto máximo absoluto. Okay? De maneira que a minha conclusão é esta. Portanto, como há uma solução única em pontos interiores, esse é o ponto máximo absoluto. Portanto, o que eu descubro é que f de 1 terço, 1 meio, é maior ou igual a f de xy, qualquer que seja o xy, tem 60t. E este é o único ponto, e é o único ponto máximo. Porque se houvesse mais, eu teria-os detectado resolvendo aquele sistema de derivadas parciais igualadas a zero. Okay? Aquele sistema, nós vamos chamá-lo de sistema de estacionariedade. E quando andarmos à procura de pontos de extremo de funções em pontos interiores do seu domínio, insisto, em pontos interiores do seu domínio, funções diferenciáveis, vai ser um dos métodos
canónicos que vocês vão usar para resolver esse tipo de problema. Claro está que se a função estiver definida num conjunto que inclui alguns dos seus pontos fronteiros, também temos que ver, enfim, de uma maneira que depende da função, o que é que se passa nos pontos da fronteira. E se a função tiver um domínio que inclui pontos interiores onde não é diferenciável, também terei que olhar para esses pontos de maneira ad hoc. Okay? Mas isso serão coisas a que voltaremos depois da Páscoa, creio. Okay? Em que estudaremos de maneira mais sistemática este tipo de problema. E, inclusivamente, arranjaremos maneiras de, com derivadas parciais de ordem superior, ou seja, fazendo aquilo que fizemos agora uma vez para cada uma das variáveis, mas fazendo mais derivações, conseguimos arranjar critérios para localizar pontos de extremo local em pontos interiores de funções suficientemente que tenham um número de derivadas parciais. Veremos isso à custa de desenvolver uma fórmula de Taylor para funções de mais de uma vez. Bom, sobre este exemplo é tudo. É um exemplo um bocadinho prematuro porque apareceu esta coisa das derivadas parciais, mas não é algo que nos vá traumatizar por aí além. Vamos então à segunda parte da aula de hoje, que tem a ver com algo que já falamos, mas que não concluímos. E isso era a questão de saber que funções é que eram integráveis. A questão da integrabilidade. Saber quando é que um integral existe. Acontece que dizia eu, que há um outro teorema sobre continuidade global que vai ser importante para abordar a questão. A questão não vai ficar resolvida hoje, precisarei pelo menos da aula da manhã, mas vamos ver esse primeiro resultado. Como critério prático, este primeiro resultado sobre integrabilidade, portanto, o que eu vou fazer na aula de hoje ainda é enunciar um teorema sobre continuidade global e uma consequência dele, que é um critério de integrabilidade. No entanto, o critério de integrabilidade de hoje ainda vai ser fraquinho, por razões que vocês vão perceber daqui. Okay? Portanto, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o teorema de Ein-Cantor. Coisa que já falei em cálculo 1. Okay? Alguns de vocês podem ter chegado agora a cálculo 2 sem ter tido um cálculo 1 em que se falasse disso, de maneira que vamos ignorar que vocês já podem ter ouvido falar disto. Vamos voltar a falar. Princípio. Para falar do teorema de Ein-Cantor, preciso de uma definição que é a definição de continuidade com algo mais. Okay? Que é a definição de continuidade dita uniforme. Eu vou ter que explicar o que é, mas que no fundo, responde a uma ideia muito simples. Eu deixo aqui espaço para a definição de continuidade uniforme. Vamos fazer aqui algumas considerações sobre continuidade. Na definição de continuidade, portanto, tem que voltar a olhar para a definição de continuidade. Nós dizemos assim, qualquer que seja o epsilon, existe um delta, tal que se norma x menos x asterisco é
menor que delta com x e x asterisco pertencentes ao domínio da função. Portanto, eu estou a supor que a minha função tem certo domínio A em Rn, valores em Rm, e x asterisco é um ponto algures em A. Okay? Então, se isto se passa, posso afirmar que a norma de f de x menos f de x asterisco é menor do que f. Okay? Isto é a definição de continuidade normal. Okay? Portanto, estou a relembrar isso. Mas há aqui uma observação importante. Okay? Aquele x asterisco em que eu estou a discutir a continuidade da função, quando começámos a falar de continuidade, eu dizia, estou a discutir a continuidade no ponto x asterisco fixado no conjunto A. No entanto, no resultado do teorema de Weierstrass, eu olhei para a continuidade num conjunto, em muitos pontos, num certo conjunto que era limitado e fechado. Okay? Quando nós estamos a lidar com continuidade num conjunto, com mais que um ponto, há uma coisa que é óbvia desta definição. O delta que eu arranjo aqui depende de x asterisco. Ok? Ou seja, a função pode ser contínua em muitos pontos, em cada um deles verificar esta definição, mas a definição para cada ponto x asterisco no conjunto, o delta que eu arranjo pode ir mudando de ponto para ponto. E é natural que faça. Okay? Vocês podem já dizer, coisa muito confusa, que é isso? Vou tentar explicar-vos a mesma coisa com desenho, ok? Para funções reais de variável real. Apagar a definição de continuidade, inclusivamente. E pensar no que é que ela quer dizer em termos gráficos. Para uma função real de variável real. Imaginem um gráfico de uma função, sim, a função f, e pensem que estamos a discutir a continuidade aqui neste ponto. Ok? O que é continuidade? Bom, continuidade para aquele ponto, eu olho ali para o valor, este será o meu x asterisco, ali o meu f de x asterisco. Se eu dou um certo epsilon termina na vizinhança epsilon de f de x asterisco. Certo? A definição de continuidade diz-me, para esse epsilon eu arranjo uma vizinhança do x asterisco, portanto aqui uma vizinhança delta de x asterisco, tal que se eu tiver nesta, os valores de certeza vão parar dentro daquela outra vizinhança. Só que, reparem bem, se o x asterisco estiver aqui, para calhar dentro desta vizinhança, enfim, eu podia usar a minha vizinhança delta metida dentro deste intervalo grande, portanto, em termos
medir esta coisa, este desenho, todos os x's dentro deste grande intervalo funcionavam. Mas se eu mudar o meu x asterisco ali para uma zona do gráfico onde a função está a mudar de valores mais rapidamente, então, para o mesmo valor de epsilon, imaginem agora para ter a certeza, vou parar aquela vizinhança. Eu já tenho que me contentar aqui com um delta mais pequenino, de certeza. Okay? Portanto, já não tenho a ampla liberdade que tinha em torno do primeiro x asterisco. Okay? Portanto, o que eu quero na definição de continuidade uniforme é dizer assim, vocês dão-me um epsilon e para qualquer ponto no domínio da minha função eu consigo que haja um delta que funcione para todos os pontos. Okay? Portanto, o adjetivo uniforme tem a ver com escolher delta uniformemente no conjunto onde a minha função está definida. Ou seja, a definição é surpreendentemente parecida com a definição de continuidade, só que exigimos isso. Okay? É isso que queremos fazer. Portanto, F definida num subconjunto A Rn com valores em Rm, diz-se uniformemente contínua em A, se qualquer que seja epsilon positivo, existir delta positivo, tal que norma de x menos x asterisco for menor que delta, com x e x asterisco acrescentar, então norma de f de x menos f de x asterisco, vou fazer um f igual. Um gajo está cheio de sono. Ora, há um vosso colega que está cheio de sono. Eu sou um soporífero garantido pelas melhores companhias farmacêuticas. É menor do que epsilon. E agora acrescento aquilo que torna a continuidade uniforme, que é qualquer que seja, que nem sequer precisava ter posto o número de x asterisco atrás, qualquer que seja o x asterisco em A. Ok? Portanto, este delta é independente de x asterisco na definição de continuidade uniforme. É este o ponto subtil, mas importante, na definição de continuidade uniforme. O que é o teorema de Heine-Cantor? O teorema de Heine-Cantor muito simplesmente diz o seguinte: uma função
enfim, definida num subconjunto de Rn com valores em Rn. Não vou estar a escrever isso. Uma solução definida solução contínua, já estava a minha palavra. Contínua. Definida num limitado e fechado de Rn com valores em Rm é uniformemente contínua. Ou seja, aquela possibilidade de escolher delta, independentemente do ponto onde estou a discutir a continuidade, se por acaso o meu domínio for limitado e fechado, a função ser contínua garante logo continuidade uniforme. Okay? Em funções contínuas definidas em conjuntos que não são limitados ou que não são fechados, não são necessariamente uniformemente contínuos. E vocês conseguem verificar isso facilmente com exemplos de funções reais de variável real. Portanto, este é o teorema de Dano-Cantor. O que é que estamos a falar do teorema de Dano-Cantor neste momento? Qual é o ingrediente que o vai fazer funcionar que não tínhamos antes? Bom, o ingrediente que vai fazer funcionar é o mesmo ingrediente que fez funcionar o teorema de Weierstrass. Ou seja, a caracterização de limitados e fechados através de sucessão. Okay? Portanto, a demonstração, portanto, a primeira observação que quero fazer é que a demonstração do teorema usa as mesmas ideias do teorema de Weierstrass. Claro está que não é a mesma demonstração, não é? Eu estou a dizer que usa a parte da mesma coisa, caracterização dos limitados e fechados, através de sucessões, que é, dada uma qualquer sucessão de termos no conjunto, essa sucessão possui subsucessões convergentes para um ponto do conjunto. Okay? E como é que é a demonstração? Bom, a demonstração é simplesmente concretizar o seguinte: se por acaso a minha função contínua no limitado e fechado não fosse uniformemente contínua, então eu conseguia arranjar uma sucessão de pontos que exemplificariam essa não continuidade uniforme, tal que, usando a caracterização dos limitados e fechados por sucessões, possui uma subsucessão convergente, e o limite é um ponto onde consigo descobrir este ponto, que é o limite dessa subsucessão, está no conjunto, graças àquilo que eu sei, mas da maneira que a sucessão foi construída, não é um ponto de continuidade da função original. Ou seja, se não tivéssemos continuidade uniforme, conseguia apanhar algures um ponto em que não tinha continuidade. Essa contradição demonstra o teorema. Portanto,
A estratégia de demonstração do teorema de Dine-Cantor não é nada particularmente difícil de entender. Okay? No teorema de Weierstrass, o que nós fazíamos era, pegávamos numa sucessão qualquer de termos do domínio, que era limitado e fechado, arranjávamos uma subsucessão, portanto, uma sucessão no contradomínio, olhávamos para os pontos do domínio correspondentes, aí arranjávamos uma subsucessão convergente, e depois usávamos o critério Dine para descobrir, sim senhor, no contradomínio a subsucessão está a convergir para um ponto que está no contradomínio, daí eu poder afirmar que o contradomínio também era limitado e fechado. Portanto, é mais uma vez um método de caçar um ponto especial. O teorema de Weierstrass era mostrar, caçar um ponto que nós apanhávamos dentro do contradomínio, e aqui é caçar um ponto no domínio em que a função não seria contínua. Okay? Portanto, é isso que iremos fazer a nível de demonstração. Setor, Diga. não percebi muito bem o conceito de uma função uniformemente contínua. Ok. Então vamos olhar para dois exemplozinhos para eu mostrar duas funções que não são uniformemente contínuas. Tenho a impressão que se você os vir, percebe onde está o problema. Portanto, exemplos de funções não uniformemente contínuas, mas contínuas. Considere f definida no intervalo aberto do lado 0, fechado do lado 1, valores reais, dada por f de x igual a 1 sobre x. Okay? Isto é uma função contínua, certo? 1 sobre x é uma função contínua. O domínio não é fechado. Portanto, 0, 1 não é fechado. O gráfico desta função tem aquela cinta vertical tem uma cinta vertical para o zero, certo? Um limite mais infinito quando x tende para zero. E você começar a pensar na definição de continuidade num ponto, algures, vê que para garantir que está aqui numa vizinhança deste tamanho de um valor, se estiver relativamente perto do 1, tem um tamanho de intervalos, mas se quer garantir a mesma coisa quando se aproxima de 0, portanto, o intervalo e no eixo dos y, uma vizinhança do valor do mesmo tamanho, você precisa de garantir que os x's estão num intervalo mais pequeno. Ok? Você consegue fazer as contas disto. Se fizer o ponto onde estamos a discutir continuidade aproximar-se de 0, verificará que o delta que precisa é cada vez mais pequeno. Tem que ser cada vez mais pequeno, porque a função está a ter um declive cada vez maior em modo perto de 0. Okay? Um segundo exemplo. Portanto, isto é uma maneira de falhar a continuidade no uniforme. Tem continuidade, mas o meu domínio não é um conjunto fechado. Também consigo construir um outro exemplo usando um conjunto não limitado. Podemos
considerar g de x igual a x quadrado ou x em 0 mais infinito. Ok? Esta função o gráfico é a parábola do costume, não é? Se você quer que os seus f de x vão parar num intervalito pequeno, para valores do x ainda relativamente pequeno, aqui. Bom, precisa de um intervalo relativamente pequeno. No entanto, se fizer o seu x ser maior, okay? Portanto, para ter aqui um intervalo de valores, de certeza cai naquele intervalo de valores do mesmo tamanho, repare que precisa que os x estejam numa vizinhança mais pequena. Em termos gráficos, você percebe isto. Bem. Professor, uma função com uma primeira derivada constante vai ser sempre uniformemente. Uniformemente contínua, independentemente do seu domínio. Portanto, Ok. h de x igual a x Uhum. é uniformemente contínua. Ok? Ok. Qualquer que seja o domínio que você lhe dê. Ok? Certo. Ou uma função constante também é uniformemente contínua e é mais trivial. Mas eu consigo arranjar exemplos de funções não uniformemente contínuas, em conjuntos não limitados e não fechados, fazendo exatamente aquilo que você reparou. Portanto, ter uma maneira de fazer a derivada ir para infinito. Ok? No caso do 1 sobre x quando x tende para 0 e no caso do x quadrado quando x tende para mais infinito. Ok? Ok, Mas o conceito não obriga a existir derivada, certo? ok, sim. Mas com funções diferenciáveis é essa a maneira prática de arranjar exemplos. Okay? Está mais claro, obrigado, senhor. Portanto, o que eu estou a dizer agora é que se vocês tiverem uma função uniformemente contínua no intervalo limitado e fechado, mesmo que faça escolhas de deltas diferentes, em pontos diferentes, eventualmente você consegue, eu poderia ter escolhido um delta que funcionaria para todos. Okay. E é isso que diz o teorema de Dano-Cantor, que isso funciona. Hoje ainda não vamos ver a demonstração do teorema de Dano-Cantor com um bocadinho mais de detalhe. A informação importante que eu vos quero deixar no final da aula é que depois com o teorema de Dano-Cantor vamos obter o seguinte resultado, e com isto vamos acabar a aula. Portanto, uma consequência do teorema de Dano-Cantor bastante trivial e da análise que já fizemos, que é saber se uma função é integrável ou não, vamos descobrir que se f for definida em I, contida em Rn, com valores em R, com I um intervalo limitado e fechado. E f contínua, então f é integrável. Isto vai ser um corolário do teorema de Dano-Cantor e de uma caracterização de integrabilidade que já fizemos. Okay? No entanto, um aviso, este teorema é um primeiro passo, mas do ponto de vista prático é bastante inútil, não é? Imaginem a função que é 1 num quadrado, com os lados do quadrado paralelos aos eixos em R2. Okay? Essa função é integrada. Rodem o quadrado. Da definição de integral, rodem o quadrado sem ser múltiplo de 90 graus, não é? 45 graus. Vocês têm que integrar uma função que é
0 no quadrado, 1 no quadrado, e é estendida por 0 a um intervalo que contém o quadrado rodado. Essa função vai ficar com descontinuidade. Okay? E a nossa intuição é que essa função vai ser integrável. No entanto, não consigo lhe aplicar este teorema, porque este teorema exige que a minha função seja contínua em todo um intervalo limitado e fechado. Nós vamos ter que nos preocupar necessariamente com funções que não são contínuas, mas em conjuntos de alguma maneira pequenos. Okay? Isso vai ser o tema da próxima aula. Lidarmos com esta ideia. Ok? Por hoje é tudo. Espero que ninguém tenha Professor, adormecido. Diga. na pior das hipóteses, se uma função é limitada e fechada, então o delta é a própria função. O domínio é limitado e fechado. Ok? Sim, sim, sim. O- Na pior das hipóteses, o delta é a própria função, o que justifica. Espera aí, perdeu-me. Portanto, aquele. Portanto, se for definida num limitado e fechado, há um delta, que é um número, ok? Que serve na definição de continuidade, mas que para uma função relativamente complicada, você estimá-la a olho é relativamente difícil. Ok? Se está a pensar, eu consigo, à custa da derivada, arranjar, se ela for diferenciável, arranjar uma maneira de calcular o delta. Sim, ok? Portanto, Que será o máximo da derivada, não? em geral, para funções contínuas complicadas, nós vamos precisar de um teorema que é abstrato me garanta que existe o delta, embora não tenha nenhuma maneira prática de calcular. Okay? Veremos que existe. Okay? E isso chega-me para o que quero fazer. Está bem? Portanto, é essa a ideia. Ok, senhor, obrigado. Professor, Até amanhã. desculpe, uma coisa. Professor, Diga. o professor no início da aula tinha dito que qualquer ponto que pertencesse à fronteira de uma das funções que definiu, o fxy era igual a 0. E eu não percebi porquê. Porque isso foi uma coisa que eu expliquei ontem. Porque, deixa-me aqui limpar esta coisa. Limpar isto. Porque o f é dado por esta expressão. Okay? O fator x quadrado é 0 no cateto vertical daquele triângulo. O fator y ao cubo é 0 no cateto horizontal. Este fator é 0 aonde x mais y for igual a 1. A hipotenusa verifica x mais y igual a 1. De maneira que a função é 0 nos 3 segmentos de reta cuja união forma a fronteira do triângulo. Ok, obrigado, professor. Nada. Amanhã. Também, senhor. Amanhã.